Bem-vindo a mais esta reflexão, que, que é da vontade do Senhor, o que a gente precisa entender e aprender. São coisas simples, talvez nós compliquemos muito mais do que deveria na nossa religiosidade. O primeiro aspecto é que a gente quer e gostaria de saber o que a gente precisa fazer para agradar a Deus. No fundo, é basicamente isto, como a gente vive. Mas é simples as coisas do reino de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender é acerca da natureza. Somos feitos filhos de Deus. No novo nascimento, nós somos reconciliados com o Criador, feitos o ser espiritual, a imagem de Cristo. Nós recebemos da natureza de Deus, somos coparticipantes desta natureza. Mais do que isso, nós recebemos da mente de Cristo, ou seja, da mesma maneira de pensar. E mais ainda, nós fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas, ou seja, os nossos desejos naturais, para que a gente viva e ande na vontade de Deus. Somos feitos filhos, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o primogênito. Foi constituído pelo Pai como Senhor sobre todas as coisas, e a ele nós nos submetemos. Ele é o nosso modelo, referência a quem devemos seguir e como devemos agir e reagir nas situações da vida. Que a gente precisa entender que não se trata de ordenança, mas de entendermos a motivação, entendermos os princípios e fundamentos da vida cristã. Deus nos chama para revelar suas virtudes, ou seja, para expressarmos misericórdia, graça, para andarmos na sua vontade, ou seja, para revelarmos essas virtudes diante das pessoas. Mas o fundamental a revelar e expressar é o seu amor. Por isso, conhecer o Pai é fundamental, porque conhecendo o Pai, compreendemos o seu amor. E aí entendemos que não se trata de nada da maneira de relacionar deste mundo, da forma como nós nos relacionamos uns com os outros na maneira natural, aonde nós expressamos o fruto da carne, revelamos o egoísmo, a nossa arrogância, revelamos simplesmente a defesa dos nossos interesses, priorizamos a nós mesmos, ou seja, andamos olhando para o nosso umbigo. Alguns com intensidade maior, outros menor, mas o que se expressa é a ganância, é o orgulho, é a arrogância, é a hipocrisia, é a mentira. Ou seja, nós nos preocupamos com a aparência, entendemos que tudo que queremos, tudo que desejamos, devemos batalhar, trabalhar para aquilo para alcançar. Quando falamos do reino de Deus, não é nada disso. É vivermos neste mundo como o nosso Deus. O propósito de tudo é revelarmos a natureza de Deus ao mundo para as pessoas. É enchermos a terra com o conhecimento dessa glória. É andando como imitadores de Cristo, é revelar Cristo através das nossas ações, das nossas palavras, das nossas reações. E quando fazemos isso, é que nós expressamos que estamos em Deus, que revelamos o nosso Deus, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ser sal, ser luz é andar segundo as virtudes de nosso Deus, revelando Ele ao mundo. Não existe outra coisa. Quando Jesus fala em Mateus 28 sobre a grande comissão, ou seja, o ir, que é ensinar a guardar na realidade, é vivermos o reino de Deus na terra, ele diz do 18 ao 20, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, indo por esta vida, andando em todas as direções, em todos os lugares, desde a nossa casa, na nossa rua, na nossa comunidade, na cidade em que vivemos, no bairro, e também entendendo que se trata da cidade, que se trata do Estado, do país e de outras nações. Não importa, aonde estivermos, aonde Deus nos permitir ir, devemos revelar o reino de Deus a todas as pessoas. Falar da salvação, da reconciliação, da chegada do reino de Deus.
ser um novo ser, uma nova criatura, segundo o plano que Deus tinha estabelecido, de sermos o ser humano que ele planejou. Então, o que a gente precisa entender é isso, e que devemos nos arrepender das obras mortas, sim, arrepender desta forma de viver do mundo, sim, e devemos nos converter e nos submeter ao Senhor, reconhecendo Ele como nosso Salvador e como Senhor sobre nossas vidas, e termos um entendimento que, quando nascemos de novo, nós somos feitos um ser à imagem dele, para vivermos neste mundo como ele. Por isso, a nossa jornada se trata disso, de santificarmos, mas precisamos entender a motivação pelo qual fazemos as coisas. Porque nos ensinos, é claro, pode guardar dias? Pode. Mas isso é importante? Também não. Pode fazer isso? Pode. Pode comer aquilo? Pode. Ou não pode, mas é a consciência de cada um. Fundamental entender é a motivação. Revelarmos o amor de Deus ao mundo. E revelamos o amor de Deus quando nós entendemos que não se trata de nós, mas do outro, que se trata aqui do fato dele conhecer a Deus, aprender a conhecer o Pai. E a gente precisa ensinar sobre isso e viver isso. Conhecer o Pai, não religiosidade, não as nossas práticas religiosas, não a defesa de instituição ou do nosso ponto de vista. Não se trata disso. É ensinarmos como a viver. É vivermos e ensinarmos a viver. Viver o reino de Deus na terra. É disso que trata a grande comissão. E não simplesmente de converter pessoas à nossa religião, de formar prosélitos, mas ensiná-las a viver o reino de Deus. Se trata de revelar o reino neste mundo. Só isso, nada mais. O viés religioso é o que a gente deve fugir, pois nós temos um papel, uma maneira de viver, que é revelar o reino, revelar o Pai, ensinar sobre o Pai, sobre sua vontade, sobre nosso Senhor. Nós fomos enviados para que as pessoas, ao receberem a nós, estão recebendo o nosso Senhor Jesus Cristo, e ao receber o nosso Senhor Jesus Cristo, estejam de fato recebendo o Pai. Nós estamos unidos com o nosso Deus, nós estamos em nosso Deus, Ele está em nós, e por isso nós não podemos viver de qualquer maneira, ou seja, não podemos viver segundo a maneira de viver do mundo, mas devemos nos despir disto e nos revestir de Cristo, de todas as suas maneiras de agir, falar, reagir. Nós não somos chamados para sermos religiosos, mas para ensinarmos sobre o reino de Deus e a vontade do Pai. Teremos somente dias fáceis e tranquilos? Isso que a gente precisa entender, não. Mas qual é a certeza que a gente tem que ter? Que o Senhor está conosco em todo o tempo. A gente não pode esquecer do Salmo 23. Mesmo que a gente esteja no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. E a gente vai passar por estes momentos, porque isso é natural. Mas mesmo nessas situações, devemos revelar o Senhor ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.